Oh, glória! A paz do Senhor Jesus a todos. É com imenso prazer que mais um dia estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E nessa manhã eu peço que vocês, por favor, que quiserem compartilhar, compartilhem, se inscrever no nosso canal, aí se inscrevam. E o tema de hoje olha o tema de hoje, irmãos, palavra viva e palavra escrita. Qual a diferença da palavra viva e da palavra escrita? Por que, pastor? Está havendo uma grande confusão no nosso meio evangélico, muito grande, não é de agora, irmão, é séculos e séculos pregando a palavra errada. Por quê? Nós estamos trocando os papéis. O papel da palavra viva é um e o papel da palavra escrita é outro. As nossas igrejas têm nos ensinado, e eu não tenho vergonha de falar não, eu preguei errado durante 20 e poucos anos, 22 anos, pregando essa palavra errada. Por quê? Porque eu também aprendi errado. Então, se nós aprendemos alguma coisa errada e agora você vai aprender o certo, irmãos, abaixa a cabeça, seja humilde, não seja arrogante. Ah, já aprendi assim, vai ficar assim mesmo. Não, temos que saber reconhecer como estamos certo, quando estamos certo e quando estamos errado. Então, nessa manhã, nós vamos saber a diferença da palavra viva e da palavra escrita e qual as duas funções. Por quê? São funções diferentes uma da outra. A palavra escrita tem uma função, a palavra viva tem outra função. Então, não podemos confundir, louvado seja Deus, o que a palavra viva é Jesus e o que a palavra viva escrita, que é a Bíblia, são duas funções totalmente diferentes. A palavra viva é Jesus, e nós vamos ver isso já na leitura oficial, para vocês poderem entender que a palavra viva não é a Bíblia escrita. A Bíblia escrita, irmão, é simplesmente um pergaminho, é simplesmente, como diz o Antigo Testamento, um rolo, é simplesmente algo para o nosso aprendizado. A palavra escrita, olha só, ela não sente dor. A palavra escrita, você pode rasgar que ela não vai reclamar com você. Você pode molhar essa palavra que ela não vai falar nada. Por quê? É simplesmente um pergaminho. A palavra escrita, ela não possui vida em si próprio, mas sim a palavra viva, que é Jesus, que ela tem exatamente o sentimento, ela tem exatamente o quê? Ela sentiu dor, ela sentiu medo, ela sentiu aflição, ela sentiu angústia. Por quê? Porque a palavra viva é Jesus, mas a palavra escrita não sente medo, não sente dor, não sente aflição. Me mostra uma característica que essa palavra aqui escrita é viva. Não temos. Infelizmente, fomos ensinados errado durante anos. E eu vou ler os versículos a qual foi ensinada para nós, dizendo que era a Bíblia a palavra viva. Por favor, aos Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Por favor, abre comigo aí. Aos Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 e versículo de número 13. Vocês vão ver a diferença da palavra escrita e da palavra viva. É muito grande, gente. Gente, é muito grande, povo. Parece que, sabe, nós estávamos adormecidos, aprendendo uma coisa que não tem sentido. Não tem. A Bíblia escrita, irmãos, não tem como ser uma palavra viva. Não tem como ser a palavra que penetra na divisão da alma e do espírito. Se fosse assim, irmão, seria mais o número dos convertidos do que o número dos desviados. Olha o tanto de pessoas que tem hoje firme na igreja. E os que estão caminhando, a maioria não estão firmes, estão meio lá, meio cá. Pregam a palavra, mas não vivem o que pregam. Cantam, mas não vivem o que cantam. Estão ensinando, mas não vivem o que ensinam. Então, de fato, se a palavra escrita fosse essa palavra viva que é pregada para nós há século, haveria uma mudança extraordinária na terra. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Hebreus capítulo 4 aqui, versículo 12 e versículo de número 13, é o que nos é ensinado durante séculos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quem conhece você por dentro e por fora? Quem conhece o que você pensa?
Quem conhece o que você vai falar antes de você falar? Não é Jesus? Não é Deus, irmãos? Quer dizer que a palavra sabe se você vai adulterar? A palavra escrita sabe se você vai matar? Claro que não, irmãos. A palavra escrita, ela não tem vida, pode rasgar ela, pode queimar ela, que ela não vai sentir dor, não vai ter manifestação. Aí, eu aprendi exegese do texto. A exegese do texto, olha só, por favor, vai comigo aí. O discernimento não está no versículo 12. O discernimento está no versículo 13. Quer ver comigo aí, por favor? Abre versículo 13 aí. Capítulo 4, agora versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Calma aí. Se está falando da palavra, o contexto tinha que ser o quê? Não há nada encoberta diante dela, da palavra escrita. Mas aqui não está falando da palavra escrita. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, está falando de Jesus Cristo, que ele penetrou na divisão da alma e do espírito. Vamos lá, o sangue corre do nosso corpo, ele corre do alto da cabeça à planta dos pés, sim ou não? Sim. Então, quando Jesus ele mudou o nosso sangue, quando ele tirou o sangue de Adão e colocou o sangue dele, a qual fomos lavados pelo sangue dele, ele penetrou o quê? Nas juntas e medula. Ele penetrou o quê, irmão? Aonde ninguém vai, mas o sangue dele foi. Então vamos lá, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos que tratar. Gente, por favor, a exegese do texto. O 12 só se completa no 13 e no 14, porque o 13 e o 14 está falando quem é a palavra viva, não é a Bíblia escrita. É Jesus Cristo. Oh, glória ao 14, com quem temos que tratar. O 14 agora. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retemos firme a nossa confissão. Está vendo aqui? Ele penetrou nos céus e penetrou dentro do ser humano, através do seu sangue. É o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada aguda de 2 gumes. Aqui está falando da palavra viva que é Jesus, e nós pregamos. Eu preguei durante anos, pregando isso, dizendo que essa palavra vai entrar, vai penetrar, essa palavra ela vai onde ninguém vai. Irmãos, preste atenção, se a palavra de Deus fosse tão poderosa do jeito que nós estamos pregando, não haveria tanto desviado, porque a palavra foi pregada. A palavra foi anunciada. Olha quantos que estão dentro da igreja pregando a palavra, ensinando a palavra, mas estão em adultério, estão em fornicação, estão ainda roubando, estão metendo a mão no dinheiro da igreja. Gente, pelo amor de Deus, é só abrir o entendimento. Se a palavra escrita, ela penetrasse, ela tivesse vida, como nós pregamos durante anos, não haveria tantas pessoas desviadas hoje como tem. Pelo contrário, está parecendo que a palavra da heresia é mais poderosa do que a Bíblia. Por quê? Porque tem mais pessoa afastada do que pessoa firme. Olha o que eu estou falando. Tem pessoas ainda que estão caminhando, que estão dentro da igreja, mas estão em pecados escondidos. Estão com pecados ocultos. E se a palavra fosse limpar, era para limpar primeiro os de casa, gente. Meu Deus! Então, o que nessa manhã nós estamos aprendendo? Que há uma diferença da palavra viva e da palavra escrita. Vamos comigo aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14. Evangelho de João, capítulo 1, por favor, versículo 1 e o versículo 14. Vou mostrar para vocês que o verbo vivo é Jesus, não é a Bíblia. O verbo vivo é Jesus, não é a Bíblia, o que está escrito, não é. Vamos lá, aqui, por favor, confira comigo aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o verbo vivo que habitou entre nós? Jesus, ele é o verbo vivo. Aí a igreja está fazendo a confusão do verbo vivo com o verbo escrito.
Há uma grande confusão, por quê? Porque a igreja não soube separar, o diabo nos enganou durante anos, irmão, não vamos ser hipócritas não. Não vamos ser hipócritas não, o diabo nos enganou durante anos, e nós estamos pregando errado durante anos, séculos, dizendo que a palavra é só pregar que vai libertar, é só pregar que vai transformar a vida do homem. Não é verdade. Não é verdade, e eu estou vendo que pelas escrituras sagradas a confusão está porque não sabemos separar o que é verdade escrita e o que é a verdade viva. Já falei aqui, ó, a Bíblia não sente nada, ó, pode rasgar, pode bater, pode queimar, não sente nada, mas o verbo vivo sentiu angústia, o verbo vivo transpirou sangue, o verbo vivo, irmão, ele sentiu aflição na sua alma. Então, nessa manhã que venhamos abrir o nosso entendimento, a Bíblia, ela não tem poder de transformar a vida de ninguém, ela tem poder de ensinar, ela tem poder de orientar, meu Deus do céu, mas o verbo vivo, ele veio, o verbo vivo, ele transformou toda a humanidade, tirando a velha criatura e fazendo o homem uma nova criatura. O verbo vivo, ele veio para isso. E olha o que ele fala, presta atenção, a igreja estava tão cega que ela não prestou atenção na divisão que ele fez em João capítulo 8, versículo 31, depois o versículo 32 ao 36, já é outro contexto. O versículo 31, por favor, aí, de Evangelho de João capítulo 8, por favor, você vai entender o que eu estou falando. Ó, diz assim, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Aí ele está falando da palavra escrita. Aí está falando da palavra, oh glória a Deus, que está materializada, que é a Bíblia. Está vendo aí? Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, o 32 ao 36, ele já está falando dele. Ele já está falando da verdade viva que é ele. Quer ver? Vamos lá. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, é daqui ao 36 que completa a exegese do texto. O 31 já é outro contexto. Por quê? Olha só, versículo 33, 34, 35, 36. Cadê? Vamos lá. Respondeu-lhe 33, respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, seres livre. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, ó, verdadeiramente sereis livre. Essa libertação está falando de que pecado? Prático. Adultério, mentira, roubo, prostituição, homicídio, não, mas nós pregamos errado porque aprendemos errado, dizendo que Jesus veio libertar do adultério, da fornicação. Deus vai salvar o teu filho, vai libertar o teu marido. Nós pregamos assim porque aprendemos errado, mas não é. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quantas pessoas falam que aceitou Jesus, que foi liberto do cigarro, foi liberto da bebida, das drogas, da mentira, né? Mas ao passar do tempo, faz tudo de novo. Calma, se verdadeiramente Jesus te libertou, você não era para cometer mais, não era para você praticar mais isso de errado, porque verdadeiramente foi liberto por Jesus. Mas qual o pecado que Jesus libertou todo homem verdadeiramente? É o pecado conhecido como pecado genético, pecado original. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ou seja, a verdade viva. Ele está falando que ele é a Bíblia. Não, irmão, entendam isso. Abra, por favor, o vosso entendimento hoje, nessa manhã. Não tem como a igreja ficar adormecida tanto tempo assim, cega tanto tempo assim. Está na hora de abrir nosso entendimento. O verbo vivo é Jesus. O verbo vivo é Cristo Jesus, mas a palavra escrita é a Bíblia. A Bíblia não é viva. E mais, irmãos, hein? Você pegar o Antigo Testamento, Deus chama Moisés e fala o quê? Moisés, toma aqui a tábua dos 10 mandamentos. Quem deu para ele a palavra escrita? O próprio Deus deu para Moisés. Moisés pregou durante 40 anos para o povo no deserto.
Irmãos, não é brincadeira não. 40 anos a palavra escrita sendo pregada. Por que não transformou o povo? Por que o povo não foi transformado pela palavra pregada? Irmão, abra o entendimento. Elias pregou para todo Israel, pregou para Acabe, pregou para Jezabel. Acabe se converteu? Jezabel se converteu? Não ouviram a palavra? Ouviram. E a maioria do povo do Antigo Testamento ouvia a palavra constantemente, mas não se arrependiam. Saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quantos que herdaram a terra prometida, que saíram do Egito? Somente 2 pessoas. O restante que nasceu lá, a gente sabe que eles herdaram também, mas que saíram do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Calma aí, gente. Pelo amor de Deus. Está na hora de abrir o nosso entendimento. A palavra escrita, pregada na igreja, ela não tem poder de libertar ninguém. É pregado, é ensinado, você escolhe obedecer ou não. Se ela tivesse poder de transformação, vamos lá, até o próprio Senhor Jesus, 3 anos e meio pregando para os seus discípulos, libertou quem? Ninguém. Em Lucas, ele fala para Pedro, capítulo 15, se eu não me engano, ele chama Pedro, quando você se converter, vai e mostra aos seus irmãos. Sabe o que significa isso? Que Jesus, ele chama o homem, ele chama a mulher, ele chama todos os povos, mas a condição de largar o pecado é de cada um de nós, a condição de se arrepender é de cada um de nós. A palavra não vai transformar ninguém. Vamos lá, se a palavra fosse transformar quem anda pelado, quem anda nu, o crente que anda de biquíni, né? A crente que anda de biquíni, o homem anda de sungão de praia, se a palavra fosse libertar, a palavra teria que botar roupa neles, que é a palavra que transforma, mas não é. A palavra é ensinada que não pode andar na lascívia. A palavra é ensinada que não pode andar nu. Aí a pessoa, ela vai olhar o que está escrito na palavra, ela vai entender, então eu tenho que comprar uma roupa decente, eu tenho que parar de xingar, eu tenho que parar de roubar, eu tenho que parar de matar. Então é você que vai se transformar. Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sou eu e você que temos que nos transformar. A palavra não vai te mudar, a palavra não vai tirar aquilo que é para você tirar, não vai. Ela vai te orientar, te mostrando o que é certo e te mostrando o que é errado. Vamos lá. A palavra viva, por favor, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, vai mostrar para a gente aqui que, Jesus foi colocado em nós como palavra viva. E não é no homem que aceita Jesus, não. É em toda a humanidade. Toda a humanidade foi enxertado o sangue de Jesus, a palavra de Deus. Oh, glória! Aí, abre comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 5, por favor, versículo 18 e 19. Diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados. Deus não olhou quem estava em adultério para poder fazer o que Cristo fez. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, glória! Está vendo? Em nós está falando, é em toda a humanidade, porque olha o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo foi extraviado de Deus, ou seja, as pessoas foram extraviadas de Deus, estavam distante de Deus por causa do pecado de Adão, mas agora Deus envia Jesus, reconciliando consigo todas as pessoas, tirando o pecado genético, tirando o pecado original, colocando agora o sangue de Cristo em todas as pessoas, oh glória, e colocou em todas as pessoas o que? A palavra da verdade, Hebreus 4:12, a palavra penetrou, Jesus penetrou na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, a palavra viva penetrou, que é Cristo. Quer mais? Vou te mostrar mais, por favor, abra aí, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, olha o que diz. Opa, chegando lá, estou chegando. Achei. Diz assim, sendo de novo gerado, está falando de irmão, novo nascimento, tá? Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva. Não é a palavra de Deus escrita, gente. A palavra de Deus escrita só tem poder de ensinar. Vou ler de novo. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Qual é a semente corruptível? Era Adão.
Adão nos gerou na corrupção do pecado por causa dele, porque ele cometeu o pecado, certo? Mas da incorruptível, Jesus, pela palavra de Deus viva, Jesus, que permanece para sempre. Então nós fomos gerados pela palavra viva, que é Jesus, não é pela Bíblia. Toda a humanidade. Aí eu falei de gerar, vou ter que ler o 3 para vocês entenderem aí. Versículo 3, 1 Pedro capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aonde fomos gerados de novo? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que ele é a palavra viva. Quando ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ele está falando para Nicodemos do que ele ia fazer através do Espírito Santo, o que eles iriam fazer através da sua morte e ressurreição, gente. Nicodemos falou, não, vou ter que entrar no ventre e nascer. Não existe qualquer pessoa velha nascer de novo, não existe reencarnação, voltar a ser criança de novo, não existe. Mas Deus nos gerou de novo, segundo a palavra da verdade, segundo o seu Espírito Santo. Gravem isso, tá? Quero ler aqui, para vocês poderem entender, João capítulo 17. Diz assim, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando do que aí? Dele, Pai, santifico-os na verdade. Eu sou a tua palavra, é a verdade, santifico eles através de mim. E o que aconteceu foi exatamente isso. Se a palavra de Deus santificasse, Jesus seria abandonado pelos 70? João capítulo 6, Jesus está pregando só para o seu discípulo, 82 discípulos. E quando ele começa a pregar que tem que comer da carne, tem que beber do sangue, a Bíblia diz que há um grito. Dura esse discurso. Quer dizer o quê? Eles abandonaram Jesus e viraram as costas. Jesus olha para os 12 que estavam meio assim lá e meio cá e pergunta, e querem vós ir também? Aí Pedro tem uma palavra dizendo, não, só tu tem palavra, onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna? Ou só tu és a vida eterna? Que Deus nos abençoe, que possamos abrir o nosso entendimento, por favor, gravem isso. A palavra viva é uma, a palavra escrita é outra. Se a palavra escrita libertasse, transformasse, o povo que veio do Egito com Moisés, todos seriam salvos, porque a palavra foi pregada durante 40 anos para eles, falando que era certo, que era errado, que não podia murmurar, que não podia matar, que não podia roubar, que não podia fazer falso testemunho, e eles ouviram? Não! Mateus 7,24, quem ouve minhas palavras e pratica, escrita, pratica, compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí está falando da Bíblia, você vai ouvir e praticar, mas a palavra não tem poder de mudar você radicalmente, a palavra escrita não. Por que não tem poder? Porque a palavra, ela só vai fazer efeito se você quiser que ela faça efeito. Se ela fosse viva, ela agia por ela mesma. Quem ouvia era transformado. Então, Mateus 7,24 mostra ali. 2 pessoas ouviu a palavra, mas uma resolveu não praticar. Então a palavra não tem poder. Se tivesse, as 2 seriam transformadas. Os 70 discípulos e mais os 12. Só ficou os 12. Os 70 foram embora. Aí tá bom, Jesus pregou para os 12 durante o quê? 3 anos e meio, que é nos ensinado, né? Nesses 3 anos e meio, quando Jesus falou assim, ao terceiro dia eu vou morrer e vou ressuscitar, não foi? Foi. Aonde estavam eles? Jesus falou o dia e a hora que ele ia ressuscitar. Então, se a palavra transformasse, eles iam estar ali intactos, ali na frente, ali, falando, vamos esperar Jesus aqui. Ele falou que ao terceiro dia ressuscitar, eles não estavam lá. Porque a palavra só tem o poder de orientar. A palavra só tem o poder de abrir o entendimento, mas você tem o poder de praticar aquilo que você está ouvindo. Então, não é a palavra que vai fazer por você. É você que vai ter que mudar a sua maneira, a sua atitude, a sua maneira de viver. Deus não vai tirar de você a bebida, a cachaça, o adultério, a prostituição, não vai tirar. Pode gravar isso. Isso é obrigação tua não praticar. É obrigação sua, se praticou, se arrepender. Tá? Então, por favor, abra o entendimento nessa manhã. A palavra viva e eficaz é Jesus Cristo. Ele já penetrou, ele já entrou em toda a humanidade através do seu sangue. Agora, a palavra escrita, ela não vai. Como assim, pastor? Não, a palavra escrita não. E vou te mostrar aqui o último versículo, que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Qual o evangelho? Tá vendo aí? O evangelho vivo. O evangelho vivo já foi pregado a toda criatura, mas ele é nos ensinado
que enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Não é assim que é pregado pra gente? Mas agora eu vou mostrar para vocês que o evangelho vivo, que é Cristo Jesus, através do seu sangue, através da sua morte, através da sua ressurreição, já foi pregado a toda a criatura. E eu quero mostrar para vocês aqui, para que venhamos entender que o evangelho vivo é um, o evangelho escrito é outro, tá bom? Abre comigo aí, por favor, a tua Bíblia, aos Colossenses, por favor, capítulo 1, versículo 23, para terminar. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que é nos ensinado? Enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim, irmão, não adianta. Nasce pessoa todo dia. Então nem todo mundo vai conseguir ver a palavra escrita, ou ouvir a palavra escrita, não vai. Mas a palavra viva, o evangelho vivo, já foi pregado a toda criatura, debaixo do céu. Como assim, pastor? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos que nascem de Jesus para cá, já nascem debaixo do evangelho vivo. Por quê? Porque o evangelho vivo, ele foi pregado. Como assim, pastor? Assim como Adão transferiu para toda a humanidade o pecado genético, assim Cristo, através do seu sangue, transferiu a santidade para toda a humanidade. Ou seja, o evangelho já foi pregado. Quem nasce agora não nasce mais com a genética de Adão. Quem nasce agora nasce com a genética de Cristo. O evangelho vivo já foi pregado a toda criatura. Deus nos abençoe. Vou fazer a segunda parte porque está ficando muito grande o vídeo, tá? Deus abençoe aí. Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, nos ajude em nome de Jesus.